Boa noite, nossos amigos e nossos companheiros interessados pelos estudos do Espiritismo. E voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E desta feita nós aproveitamos para responder alguma pergunta ou uma pergunta que nos foi feita aqui no nosso e-mail. A pergunta é esta: a Bíblia consagrada é a palavra de Deus? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a Bíblia foi escrita pelos homens. E existe, acima de tudo, para não ser considerada a palavra de Deus, existem mais de 50 versões da Bíblia. E se pergunta quem foi que sagrou a Bíblia para considerá-la consagrada? Quem foi que benzeu a Bíblia para dizer que a Bíblia é santificada? Ora, a primeira versão, a Bíblia no seu original, o original dela é no original hebraico. E a primeira tradução da Bíblia foi feita dessa língua hebraica, pela história, para a língua grega, para o grego. Mas não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento veio com Jesus. Existia apenas o Velho Testamento, que foi traduzido, como acabamos de dizer, para a língua grega, para o grego. E depois dela completa, vários séculos depois, a Bíblia, que é considerada uma coletânea de livros, foi traduzida depois por São Jerônimo, por autorização do Papa da época, e ele traduziu a Bíblia já completa, com o Novo Testamento, traduziu do grego para o latim e deram o nome de a Vulgata, ou seja, a Bíblia para o vulgo, a Bíblia para o povo. E depois Martinho Lutero, pela história, fez a tradução da Bíblia para o alemão. E surgiram daí outras versões para as línguas modernas, saindo ainda da Vulgata, da língua do latim, dessa tradução que foi feita por São Jerônimo. E daí para cá houve muitas traduções da Bíblia. E então, se cada tradução que foi feita, houve alterações aberrantes, cada tradutor puxando para a sua religião. De modo que, com base nessa variedade enorme de traduções da Bíblia, só nos Estados Unidos, que é considerado o maior país protestante da Terra, existem mais de 400 seitas baseadas nessas traduções. E como a Bíblia é cheia de contradições, justamente por causa dessas traduções, cada um puxando para a sua sardinha religiosa, não se pode dizer que a Bíblia seja, literalmente falando, a palavra de Deus, desde o Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Não se pode dizer que seja a palavra de Deus. E uma das coisas, só para reflexão, para nós vermos que não é a palavra de Deus, que Deus não se contradiz, e também considerando que houve essas traduções todas e foi escrita pelo homem, a gente vê que no capítulo 4 do Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, está dizendo lá que Caim matou Abel. Ora, existia no mundo Adão e Eva. Caim e Abel são 4 pessoas.
Caim matou Abel e, com medo dos castigos de Deus, para que Deus não o visse, como se Deus fosse humano e tivesse olhos como nós, ele fugiu para uma terra de Nod, que a Bíblia fala, e lá encontrou uma moça para casar. Essa moça tinha pai, tinha mãe, tinha uma família e pertencia a uma pequena cidade. Uma cidade não é fantasma, tinha muita gente. Logo aí a gente vê, logo de começo, a contradição que a Bíblia no começo logo dá aí, somente de início. E de modo que a Bíblia precisa, no 80% dela, digamos que ela seja um livro de muita validade, muito valioso, mas é preciso uma interpretação dela em espírito e verdade. Precisa dessa interpretação. Porque se você lê a Bíblia sem uma interpretação de espírito e verdade, saber extrair o sentido espiritual daquelas palavras, então a Bíblia, se não souber fazer isso, a Bíblia ela pode ser um livro, se tornar um livro até perigoso, porque vai nascer daí o fanatismo, a paixão, e a paixão ou o fanatismo religioso é pior do que o fanatismo político, é pior do que o fanatismo pelo futebol. E pode levar as criaturas fanáticas até o suicídio, até o crime. Quantos nós vimos pela história e pelos filmes de pessoas que se apaixonaram, se tornaram fanáticos pela Bíblia e que levaram muitas pessoas ao suicídio. Isso lá nos Estados Unidos. Tem um filme ali de Tim Jones, se não me engano, que representa uma realidade. Então, por isso aí é que não se pode dizer que a Bíblia seja literalmente a palavra de Deus, e nem que a Bíblia seja consagrada, e que nem a Bíblia seja santa. Quem santificou a Bíblia? Quem foi que consagrou a Bíblia? Ninguém consagrou, nem ninguém santificou a Bíblia. Então, muitas coisas da Bíblia ali foram alteradas. Você lê o original da Bíblia, que é em hebraico, e veja as traduções de lá para cá. As alterações aberrantes que existem em relação a essas versões e a tradução da Bíblia do original dela, que é o original hebraico, para a língua atual, as atuais versões bíblicas que correm nas prateleiras do mundo. Então não se pode considerar a Bíblia a palavra de Deus. Então, meus amigos, respondendo apenas essa pergunta, e temos outra pergunta aqui da mesma pessoa. Ela pergunta: existe o Evangelho do apóstolo Paulo? Não, publicado. Segundo os exegetos e historiadores da Bíblia, Paulo apóstolo quis escrever um evangelho, ou se escreveu, deixou pela metade. Mas não existe um evangelho publicado de Paulo, não se tem conhecimento. Agora, o que se sabe é que Paulo escreveu 14 epístolas. Paulo escreveu 14 epístolas, epístola de Paulo aos Romanos, aos Filipenses, aos Hebreus e outras epístolas. João Evangelista escreveu, se não me falha a memória, escreveu 2 epístolas. São 16. Se não me falha a memória, Pedro escreveu 2, são 18 epístolas. Judas, não o traidor, mas Judas Tadeu, escreveu uma epístola também, e me parece que são 21 epístolas. E me parece que outro do corpo, do grupo apostólico de Jesus, deve ter escrito outra epístola. Epístolas são cartas. Mas não consta, pelo menos ao nosso conhecimento, que Paulo tenha escrito nenhum evangelho. Mas tem o Evangelho de Maria Madalena, que já vem publicado por aí, nas livrarias, que vale a pena
ler esse Evangelho de Maria Madalena. Então, meus prezados amigos e companheiros, nós fizemos esse comentário apenas em torno dessas duas perguntas. A Bíblia não é a palavra de Deus, voltando a isso. Literalmente falando, não é a palavra de Deus, primeiro foi escrita pelos homens, e devido às mais de 50 versões bíblicas que tem por aí, cada uma narrando coisas